Os pulsos dela sangravam. A corda grossa cortava fundo na pele, rasgando a carne como uma faca girando devagar. Ela não conseguia mais gritar. A garganta estava seca demais, queimada demais pelo sol, quebrada demais. June Merriweather estava amarrada no velho poste desde o amanhecer. Agora o sol descia abaixo, arrastando sua sombra pela poeira, como um fantasma querendo fugir sem ela. Os pés descalços dela tremiam acima da terra. Ela não tocava o chão há horas. As pernas estavam arranhadas, roxas. Só restava uma camisa sem mangas rasgada cobrindo o corpo, mais buracos que tecido. Ela tinha acreditado que estava vindo para cá começar uma vida nova. Agora só rezava por uma morte rápida. E ainda assim, em algum lugar ali, ele estava observando. Ela sentia isso, aquele prazer doentio no silêncio dele. O tipo de silêncio que faz uma pessoa gritar sem emitir som algum. Ele já foi charmoso. Disse que se chamava Barton. Disse que o rancho era dele. Disse que ela estaria segura. Mas tudo o que ele dizia tinha dentes. E agora as mentiras ainda estavam mordendo ela. Ela estremeceu com o som do vento batendo na porta do celeiro. A mente estava confusa, o corpo fraco, a língua inchada. Tudo que ela conseguia sussurrar era a mesma coisa que sussurrava há horas. Por favor, só acabe logo. E então o som de botas, pesadas, firmes, medidas. Uma sombra se esticou pela terra, rastejando devagar em direção aos pés descalços dela. Ela não conseguia levantar a cabeça. Não sabia se era ele ou algo pior. Silas parou logo depois do portão. Os olhos estreitaram. O rifle nas costas permaneceu intocado. O lenço vermelho no pescoço dele balançou no vento só o suficiente para parecer um aviso. Ele encarou a garota na sua frente, amarrada como gado, espancada, esquecida. E atrás dela, ele viu, fraca, mas ainda de pé, a placa de madeira acima da cerca. Rancho Eliza Calder. Ele não voltava há quase um ano. Não desde que enterrou Eliza debaixo do chopo que ela amava. Não desde que deixou a terra cair em silêncio. E agora isso, essa profanação de tudo que ela amou. A garota levantou o olhar, mal conseguindo. Só o suficiente para os olhos dele se encontrarem. E naquela fração de segundo, ele viu tudo. O medo, a vergonha, o pedido silencioso. Ele deu um passo à frente, uma mão movendo devagar em direção à faca no cinto. Não a que ele usava para o gado, a que Eliza tinha dado para ele, a que ele nunca usou até agora. Em algum lugar atrás do celeiro, uma porta rangeu, uma cadeira raspou, o som de botas de novo, mas mais devagar, mais famintas. E Silas percebeu algo. Isso não foi acidente. Alguém estava aqui. Alguém tinha feito isso. Alguém tinha transformado a terra da esposa dele num maldito altar de sofrimento. Ele olhou para a garota de novo, depois para o som. A mandíbula travou. Como você salva alguém que já desistiu? E o que você faz quando o diabo ainda está dentro da sua casa? Silas se aproximou, as botas afundando na areia a cada passo. Os olhos dela o seguiram, mal abertos, ainda procurando uma misericórdia, na qual ela não acreditava mais. Ele cortou a primeira corda com um movimento rápido. Ela se soltou com um som que quebrou o silêncio como um trovão. O braço dela caiu, e ela ofegou quando o sangue voltou a correr pelas veias. Ele a segurou antes que ela caísse. Os olhos dela brilharam por um segundo, pequeno, mas real. Ela engoliu seco, depois sussurrou tão suave que ele quase perdeu. Não vou deixar ele vencer. Calma agora, ele disse. A voz era áspera, mas não cruel. Você está segura agora, garota? Ela balançou a cabeça devagar. Ninguém está seguro aqui, ela sussurrou, a voz rachada como madeira seca. Ele vai voltar. Ele sempre volta. Ele deu a ela um cantil da cela. Ela segurou o metal com as duas mãos, lábios rachados, respiração trêmula. Eu consigo ficar de pé se precisar, ela disse. Não por muito tempo, mas o suficiente. Silas olhou o rosto dela. Jovem, assustada, queimada pelo sol, mas ainda viva.
Ele colocou seu lenço vermelho sobre os ombros dela. O que Elisa tinha costurado anos atrás. Pareceu certo de alguma forma, como se o passado estivesse tentando proteger o futuro. Quem fez isso? Ele perguntou. Ela hesitou. Então disse, Barton Cull. Disse que esse lugar era dele. Me prometeu um novo começo se eu viesse junto. Disse que você nunca mais voltaria. Fui tola o suficiente para acreditar. Ele ficava olhando para o leste, em direção a Lander, murmurando sobre homens da lei, farejando a trilha dele. Silas congelou. A mão apertou a faca. Esse era o rancho da esposa dele, a última coisa que ela tinha tocado antes de morrer. E algum desgraçado tinha transformado aquilo num covil de crueldade. June tossiu, segurando o lenço perto do peito. Ele disse que eu falava demais. Disse que gostava mais quando eu não conseguia respirar. As palavras atingiram Silas como uma bala. Ele olhou para a corda ainda pendurada na madeira. Agora só restava dor e sangue. Ele se levantou, checou o revólver e olhou em direção ao celeiro. Vou acertar isso, ele disse baixo. Você fica aqui quieta. Nenhum homem como ele deveria dormir debaixo do meu teto. O vento aumentou, carregando o som de algo se movendo no celeiro. Uma garrafa rolando, uma bota raspando. Talvez ele já tivesse voltado. Silas olhou por cima do ombro, olhos afiados agora, como nos velhos tempos quando cavalgava com homens da lei pelas planícies. June tentou avisá-lo. Não, ele gosta de brincar primeiro. Ele gosta quando as pessoas acham que venceram. Silas não respondeu. Ele deu um passo à frente, cada músculo firme. Ele não era o tipo de homem que fugia de fantasmas, nem dos da esposa, nem desse diabo. Em algum lugar atrás daquela porta do celeiro, algo se moveu de novo. E dessa vez não era o vento. Então me diz, o que você faria se o diabo fizesse da sua casa o lar dele? Se você ainda está comigo até aqui, toma um gole do seu café ou do seu chá. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. E se você quer continuar cavalgando por essa história, aperta esse botão de inscrever. Assim você não perde o que acontece quando Silas finalmente encara o homem que se chamava de diabo. Porque esse encontro está chegando, e está chegando rápido. Silas se moveu devagar em direção ao celeiro. As tábuas rangeram sob as botas dele. Cada som parecia alto demais naquele lugar vazio. Ele sentia Elisa em cada prego, cada viga, cada pedaço de chão sob os pés. Era o dia dela no calendário. Todo verão ele vinha falar o nome dela no portão e varrer a poeira do que ela construiu. E agora algum estranho tinha envenenado aquilo. Ele parou na porta, escutando. Tinha cheiro de uísque e suor. Uma bolsa de sela jogada descuidadamente no canto, rastros de bota no chão de terra e uma garrafa meio vazia no poste da cerca lá fora. Alguém estava morando aqui, morando na terra da esposa dele. Ele olhou de volta para June, sentada fraca, mas viva na sombra. Ele encostou o velho rifle Sharps no bebedouro, perto o suficiente para ela alcançar. Ela o observou, olhos arregalados, segurando o lenço dele como se fosse um pedaço da própria segurança. Ele deu um aceno curto para ela, depois se virou de volta para a casa do rancho. Dentro, a velha mesa de jantar estava coberta de poeira. Mas alguém tinha comido ali, latas de feijão, uma faca enfiada na madeira, e arranhado na mesa com aquela faca, algumas palavras feias, casa do diabo. Silas encarou por um longo momento. Então ele abaixou e puxou a faca. Ele sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o tipo que um homem dá quando já decidiu como a noite vai terminar. Um dono de loja em Atlantic City tinha jurado que um andarilho estava ocupando aqui. Silas não tinha acreditado até agora. Ele saiu para o portão, endireitou a velha placa que dizia Rancho Elisa Calder. Então ele disse em voz alta, voz baixa, firme, essa terra tem um nome. E com certeza não é do diabo. Um vento se levantou do vale, carregando com ele um som, batidas de cascos, finas e distantes,
quase perdidas na ondulação do calor. Podiam ser um cavaleiro. Podiam ser mais. June virou a cabeça, o medo piscando de novo. Silas apenas ajustou o chapéu. O sol bateu no rosto dele e por um segundo ele pareceu 10 anos mais jovem. Ele checou o tambor do revólver. Só 5 balas. Mas era suficiente. Antes de sair, ele tinha dito a Abel Dunn no saloon para mandar aviso para o xerife. Se o problema mostrasse a cara de novo, cavaleiros viriam antes do anoitecer. Ele não estava atrás de guerra. Justiça. Então ele sussurrou mais para si mesmo. Pela Elisa. Pela paz dela. Em algum lugar na estrada de terra, uma figura apareceu. Escura contra a luz laranja. E o ar ficou parado. Como se o mundo estivesse prendendo a respiração para o que vinha a seguir. O cavaleiro desacelerou na beirada do terreiro. Poeira se enrolou em volta das botas dele quando ele desceu. Por um longo momento, o único som era a sela rangendo e o gemido baixo do vento pelas frestas do celeiro. Então ele falou, e até o vento ficou quieto. Não esperava companhia por aqui. Silas não se moveu. Ele só ficou perto do portão, uma mão descansando fácil no revólver como se pertencesse ali. Não esperava um ladrão também, ele disse. A voz era calma, do tipo que corta mais afiado que raiva. Barton Curl sorriu, uísque pendurado no hálito, a camisa molhada no colarinho, mãos um pouco trêmulas. Embora o sorriso dissesse o contrário. Ele era mais jovem, mais forte, vestido numa camisa imunda, meio aberta no peito. Os olhos dele tinham aquele brilho, do tipo que só um homem sem consciência consegue carregar. Ele olhou ao redor como se fosse dono do lugar. Então você é o marido? Ele disse. Aquele que deixou esse lugar tão bom apodrecer. Silas respirou fundo devagar. Essa terra pertencia à minha esposa. Ela construiu isso com as mãos dela, e você está pisando na memória dela. Claire riu. Sua esposa está morta, velho. Essa terra não lembra mais dela. Era a coisa errada para dizer. A mandíbula de Silas travou. O sol pegou a borda do revólver dele. June observava de trás do bebedouro, prendendo a respiração. Tremendo. Claire inclinou a cabeça. Você acha que consegue me assustar com essa pistola? Já vi homens como você se agarrando a fantasmas. 3 rapazes em Atlantic City me devem favores. Você me derruba. Eles vêm caçar seu nome. Ele deu um passo mais perto, botas esmagando a terra seca. Ela não era nada, igual aquela garota que você salvou. Aposto que ela grita do mesmo jeito também. O mundo ficou em silêncio. Silas não falou, não piscou. Ele apenas puxou o percussor para trás. Aquele clique ecoou pelo rancho como um trovão. Fala o nome dela de novo, Silas disse. Vai, eu te desafio. Claire zombou, a mão tremendo perto do coldre. Mas Silas foi mais rápido. Um tiro rasgou o silêncio. A bala acertou a terra bem ao lado da bota de Claire. Ele tropeçou para trás, olhos arregalados. A bebida tinha deixado a mandíbula dele lenta. E o tremor nos dedos o traiu. Você quer continuar de pé? Escuta bem, Silas disse. Esse rancho não é seu. Nunca foi. Você tomou algo que não pertencia a você. Você machucou alguém debaixo do meu teto e por isso você vai enforcar. Claire riu, um som quebrado que não chegou aos olhos. Você não tem coragem. Silas deu um passo à frente. Pressionou o cano contra o peito dele. Tenta eu... A tensão ficou espessa como fumaça. O sorriso de Claire vacilou. Pela primeira vez, ele pareceu inseguro. Talvez fosse o jeito que Silas disse o nome dela. Mas algo mudou. E justo quando parecia que o tiro podia vir, uma voz afiada cortou o calor. Silas, atrás de você! Ele virou rápido, rápido demais. E o que ele viu em seguida foi suficiente para mudar tudo. O eco daquele aviso ainda pendurado no ar. Silas virou rápido, justo a tempo de ver June ali de pé, segurando o velho rifle com as 2 mãos. Os braços dela tremiam, mas a mira estava firme.
Atrás dele, Clé tinha tentado alcançar a pistola que deixou cair na terra. June tinha se arrastado para ficar em pé, uma respiração de cada vez, usando o poste da cerca para firmar os joelhos. Ela deslizou os sharps do bebedouro, a coronha pesada nas mãos. Colocou o cano na cerca para segurar o peso, dentes cerrados, olhos clareando. A voz de June estava tremendo, mas as palavras saíram firmes. Não se mexa, você já fez o suficiente. Silas manteve os olhos em Clé, mas a voz dele encontrou ela. Firme, June. Só mantenha apontado para ele. Pela primeira vez, Barton Kell parou de sorrir. Ele ouvia os cavaleiros agora. Mais de um. E sabia que a garrafa já tinha roubado a vantagem dele. O rosto dele caiu. E a luta saiu dos olhos. Ele caiu de joelhos quando os homens do xerife apareceram na trilha, cavalgando forte do vale, os distintivos brilhando no crepúsculo. Abel deve ter mandado aviso mais rápido do que Silas pensou. Estava acabado, rápido, quieto, quase fácil demais. Quando os homens da lei levaram Clé, o rancho ficou em silêncio de novo. Só o som do vento e um corvo chamando em algum lugar distante. Silas olhou para June. O cabelo estava emaranhado, o rosto pálido, mas ela ainda estava de pé, ainda respirando, ainda lutando. Ele acenou para ela, orgulhoso de um jeito quieto. Eles passaram o resto da noite rasgando as cordas, esfregando a terra das vigas e lavando o sangue que não pertencia ali. Ao pôr do sol, o lugar parecia diferente. Ainda velho, ainda gasto, mas vivo de novo. June sentou na varanda, bebendo água, enquanto Silas substituía a placa quebrada com as próprias mãos. Ele esculpiu uma pequena palavra embaixo do nome: paz. Quando as primeiras estrelas apareceram, June perguntou: você acha que a Terra pode perdoar o que acontece nela? Silas sorriu levemente. Talvez não perdoar, ele disse. Mas ela pode fazer crescer algo novo se você der tempo. Ela olhou para o campo aberto, onde o vento movia a grama como ondas. A dor não desapareceu, mas suavizou, como um roxo sumindo no sol. Às vezes, é só isso que a cura realmente é, não esquecer, apenas encontrar uma razão para continuar de pé. Na manhã seguinte, June arrumou sua pequena bolsa. Silas ofereceu um lugar para ela ficar, talvez um trabalho cuidando dos cavalos. Ela disse: talvez amanhã, quando eu me sentir pronta. Ele sorriu, sabendo que aquilo era suficiente. Antes de ir, ela olhou para o rancho uma última vez. Então disse: você me salvou. Silas balançou a cabeça. Não, você se salvou. Eu só abri o portão. A dor deixa cicatrizes, mas não fica dona da terra. A bondade fica, a coragem fica, e às vezes tudo que é preciso é uma mão disposta a desamarrar a corda. Se você ainda está ouvindo, respira fundo. Toma um gole do seu café e me conta de onde você está ouvindo essa história. E se você quiser continuar cavalgando por mais histórias do Velho Oeste, aperta aquele botão de curtir e se inscreve. Cada história aqui começa com dor, mas sempre termina com um pouco de luz. E você? Cuida de você mesmo. Essas histórias vão estar aqui amanhã. Até a próxima, amigo.